Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast, né, da Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor. E hoje temos aí uma convidada especial, a Joyce Florentino, nossa amiga de lives, nossa palestrante convidada, né, esteve com a gente no Best Self e está hoje com a gente aqui para compartilhar um pouco das suas reflexões e da sua experiência, porque o tema do podcast hoje é empatia e hipocrisia. Uau, vai sair umas faísquinhas hoje aqui, né? E esses tempos eu fiz uma enquete nos stories do Instagram, perguntando se a gente devia falar tudo o que pensa, né? E aí eu brinquei lá com o pessoal, será que a Fabiana tem que falar, botar a boca no trombone? E, gente, é incrível, mas tem gente que acha que eu devia falar tudo, mas não vou falar tudo, não. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que vem sendo tão estudada, a empatia, essa nova era aí da gente pensar em contribuição, né, parar de olhar tanto só para o seu umbigo. Então, assim, a gente quer explorar um pouco esse tema. Mas quem que é a Joyce, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho dela. Então, claro que depois você se apresenta um pouco também, mas para mim a Joyce, ela é aquela... Hoje eu me considero uma parceira, né, uma parceira da Fique Bem, e tudo começou porque nos conhecemos, claro, através dos trabalhos que a Fique Bem presta nas empresas, em trabalho de coaching de times, e depois ela veio até por conta própria buscar um coaching de carreira, se fortalecer, se conhecer cada vez mais, saber das suas possibilidades e ela está próxima, continua próxima, porque eu admiro demais a forma como ela foi conduzindo a carreira dela, né? No sentido assim de buscar o crescimento, buscar empresas na qual ela se identifica, né? Onde tem os valores compartilhados. Então isso é uma coisa muito nobre, é muito bonito a gente vê isso presente em profissionais hoje, né? E recentemente ela esteve envolvida em um projeto que rendeu muitos frutos, né? Muita admiração. Ela foi muito inspiradora na atitude dela para com aquilo que aconteceu no nosso estado vizinho aqui no Rio Grande do Sul. E é um pouco disso que a gente vai falar também, do quanto a empatia esteve presente nessa forma em que ela se doou para prestar ajuda para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Fábio. Complemente aí, quem que é você que a gente Joyce? Esqueceu de falar. Então, primeiramente, obrigada, Fábio, pelo convite. Obrigada, Mauro. Me sinto muito honrada em estar aqui mais uma vez com vocês. Acho que a gente já passou de uma relação profissional e já foi com toda certeza para uma relação de amizade, né, de carinho e de cuidado também. A Joyce, né? Quem que é essa? Eu sou uma profissional da área de recursos humanos, apaixonada pelo que eu faço, amo estar com as pessoas, amo fazer o bem, amo cuidar, né? E quando a Fábio falou do tema, né, empatia, eu acho que não teria um tema melhor para eu poder falar, É isso que eu né, pensei. que não fosse esse. Afinal de contas, não só na ação, né, que foi feita de voluntariado no Rio Grande do Sul, mas também no meu dia a dia, na minha profissão, a empatia tem que estar a todo vapor. Com certeza. Eu penso que realmente, né, Joyce, na sua área de RH, de recursos humanos, quando você consegue se colocar no lugar do outro, quando você consegue imaginar o que o outro está passando, o que o outro está precisando, penso que é a grande fórmula para ser um profissional de sucesso nessa área. Né? A gente cria conexão, né, com as pessoas. É bem isso. E se não existir isso, né, o RH acaba sendo só mais um departamento pessoal, né? Exatamente. E que é uma das finalidades que estão lá embutidas nessa área, mas olhar para as pessoas, estabelecer uma conexão, né? Porque liderança também é relacionamento. E quando você é líder, como você é líder dessa área de gestão de pessoas, se não existir esse relacionamento, vai ser muito difícil você conseguir que as pessoas entreguem o melhor que elas podem oferecer. É verdade. Passa a ser uma relação superficial. Isso aí. Bem isso. Ai, que fica triste, que fica frio, e que daí não... Realmente não é o que a gente deseja para as empresas de sucesso. E eu sei que não é o tema de hoje, mas, pô, acho que... O Mauro é campeão em trazer alguma coisa. E sempre no começo tu faz isso. Uma coisa nova, né? Vai lá. Mas é que, gente, qual é o grande problema hoje das empresas? Não é reter talentos? Sim. E como é que se faz para reter talentos? Difícil. Cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas, criando essa conexão, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, saiu por causa de salário. Cara, não é só salário, né? É justamente
Aí vem o tal do RH, né, Joyce? Por isso que eu falo que é difícil, porque por mais que pareça óbvio, né, porque a gente está falando, é cuidar de pessoas, para mim é muito óbvio, mas não significa que para o outro seja também. E aí é onde vem o grande desafio, né? De criar essa conexão, de criar esse laço com as pessoas, de criar confiança também, né? Porque as pessoas, elas precisam se sentir à vontade, elas precisam se sentir tranquilas, para que, de fato, se estabeleça uma relação. O que nós chamamos de ter essa segurança psicológica, né? Para poder se abrir. Legal. Mas vamos lá, né? Valeu aí eu ter fugido do assunto um pouco. Sim, foi muito enriquecedor. Parabéns. Mas vamos lá, gente. Quando a gente pensa em empatia ou se estuda, porque em muitos cursos hoje se aborda esse tema também, aí sempre vem aquela máxima assim, a empatia é você se colocar no lugar do outro. E a gente sabe que se colocar no lugar do outro é uma coisa que é praticamente impossível, porque como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não estou passando por aquilo que o outro está passando? Sim. Né? Então a gente, é como você disse aí na introdução, a gente pode imaginar a dor do outro, imaginar o que o outro está passando, o que o outro pode estar pensando. E eu lembro que quando eu fiz o meu MBA, no ano passado, a gente teve muitos professores mencionaram empatia, mas teve uma professora em especial que ela apresentou tipos de empatia, e eu nem conhecia, nem sabia que empatia tinha tipos, né? E eu acho que é importante até compartilhar com o pessoal que está aí assistindo a gente, que existe a empatia cognitiva, a emocional e a compassiva, né? Segundo essa professora, ela disse que a cognitiva é você entender o que o outro sente. Então, a gente já consegue ficar próximo. Eu entendo, porque talvez eu já passei por aquela situação anteriormente, por isso que daí eu entendo o que o outro está passando. A empatia emocional é você literalmente sentir o que o outro sente, né? E a compassiva é entender o que o outro precisa. E aí vem aquilo que eu acredito muito, que empatia é você também oferecer a tua ação para o outro. Pensa, o outro está lá numa situação difícil, o outro está em dor, em sofrimento, e aí você se envolve, ou você oferece a possibilidade dele sair daquela situação, porque você está se envolvendo realmente com a dor dele. E aí a gente vê em você, né? Para quem não sabe, eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente ter empatia por aquilo que está próximo da gente. E veja, o Rio Grande do Sul é um estado muito próximo, um estado que é nosso vizinho, nosso vizinho, e onde é muito fácil a gente se deslocar para lá, enfim. E eles recentemente passaram por uma das piores enchentes que eles viveram na história da humanidade, né? Na história desse estado. Acho que a última tinha sido em 43. 43, né? Foi 40, acho que foi algo 40 assim. E pouco ali, né? Que eles passaram por algo parecido com isso. Ou seja, mais de 90% do estado ficou devastado. E aí a gente tem alguém aqui de Jaraguá do Sul, né, que se sensibiliza com esse momento que esse nosso estado vizinho está passando. E que aí quando eu começo a acompanhá-la nas redes sociais, sério, gente, foi bem assim. Eu lá olhando assim, daí eu vejo uns stories, a Joyce no Rio Grande, a Joyce dizendo, estamos arrecadando, esse é o Pix, eu tô indo pra lá, a gente vai de caminhão, a gente vai lá, e quando eu vejo ela tá lá, né? E eu mandei um áudio pra ela, assim, Joyce, o que tu tá fazendo aí? Como é que tu foi parar aí? Né? Foi com o Gerard? Foi com o Gerard, né? Que é um grupo de apoio que é muito forte aqui na nossa cidade, na nossa região também. Mas aí, Joyce, conta um pouco pra gente como é que foi que isso tudo aconteceu. Acho que é bem bacana você dar detalhes, né? Falar assim, começou assim, Fabiana, daí foi assim, e agora, hoje está assim, porque a gente sabe que a enchente passou, mas ela deixou aí muito... Um rastro enorme, né? Sim, muita coisa destruída, muita coisa que vai precisar de ajuda mais do que nunca, né? Sim. Mas conta pra nós, como é que foi isso? Como é que você decidiu aí se envolver assim? Vamos lá. A gente acompanhava, né, pelas redes sociais, tudo que vinha acontecendo, a própria TV também vinculava muito, né, o estado e a chuva que não parava, enfim. E aí, naquela semana, eu comecei a ficar bastante incomodada, né, com o que eu estava acompanhando. E era aquele sentimento, poxa, eu quero ajudar, mas eu não sei como.
E aí, na sexta-feira, que se não me falha a memória, era dia 3 de maio, que aí o estado já estava, assim, bastante devastado por conta da chuva, né? Tinha vários pontos alagados. Eu estava indo às 5 horas da manhã para academia e comecei a fazer minha oração. E aí, algo tocou no meu coração e eu mandei uma mensagem para o João, que é o diretor da empresa onde eu trabalho, e falei para ele, João, a gente tem um projeto, né, na empresa, a parte, né, que ele tem o intuito de ajudar crianças, e a gente falou, por que a gente não pega e não direciona esse projeto, muda um pouquinho o objetivo nesse momento, né? Adapta o objetivo. Exatamente. E a gente faz alguma coisa pro pessoal do Rio Grande. E aí ele falou, eu acho bacana, vamos pensar. E isso era na sexta-feira, passou. Nós tínhamos o evento do Dia do Trabalhador na empresa, então a cabeça acabou se ocupando com outras coisas. Mas no final de semana, no sábado, de novo, aquela inquietude. E aí no sábado de manhã eu vi que já tinham alguns Pix do governo e de vaquinha e não sei o quê. E aí, infelizmente, a gente fica com aquele sentimento, né? Tá, eu vou fazer, mas será que vai chegar lá? Será que essas pessoas que estão precisando verdadeiramente vão ter acesso a isso? Mas tudo bem, né? Tá na Bíblia, né, que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ver, enfim. Sim. Então, fui lá e fiz a minha parte naquele momento, mas ainda incomodada. No domingo, fui almoçar com o Gilceu, meu namorado, e incomodada, eu falei, vamos no mercado porque eu quero comprar mais coisas para mandar. E eu tenho a minha Bibi, né, que é um pet, e aí eu comecei a pensar, será que tem pessoas que estão se preocupando com os bichinhos, né? Fui lá no mercado e comprei ração, água, comida, e fomos levar lá na arena, que era um ponto onde eles estavam arrecadando. Aqui, né? E aquele movimento na arena estava lindo. Assim, a forma como as pessoas estavam se entregando, a forma como elas estavam se ajudando, e em tão pouco tempo, né, o nível de organização foi que muito rápido, eles tiveram, né? foi muito rápido. E aí, quando a gente estacionou o carro, eles já vieram para tirar as coisas, mas o sentimento que eu tinha era, eu quero pegar, eu quero tirar do dentro do carro, eu quero fazer força, eu preciso, né? Sentir isso de perto mesmo. Era só abrir o carro e colocar, não era suficiente. Tudo bem. Segunda-feira fui para a empresa, daí o João me chamou, a gente fez uma reunião com todos os gestores, e vamos fazer uma campanha interna, né, que se estenderia aos nossos colaboradores, aos nossos distribuidores, clientes, representantes. E aí eu lembro que eu falei, João, a gente vai divulgar isso nas redes sociais da empresa? Ele falou, não, nesse momento não. Daí eu falei, mas a gente pode divulgar na nossa? Ele pode. Eu falei, porque vai ser bom se isso viralizar de alguma forma e daqui a pouco a gente conseguir um valor maior. E aí, ok, aí veio o outro impasse. Vamos fazer esse Pix para onde? Sim. Né? Porque daí, né, infelizmente, não vamos discutir política aqui. Mas às vezes a gente quer ajudar e a gente se ferra, né? Isso. Essa que é a verdade. E aí a gente foi analisar se fizesse através da conta da empresa, né? Doasse para um Pix da empresa. Aí tem toda aquela novela, como é que vai justificar, e a parte de tributo, né? Impostos, enfim. E aí eu falei, eu abro uma conta no meu nome, e a gente faz o Pix para lá. No seu nome? No meu seu nome. CPF. No meu CPF. Seja, e aí, imposto de renda do ano que vem, né? Você vai ter que... E aí eu conversei com ele, e ele falou, não, Joyce, então faz, que a empresa está sendo muito parceira. Nossa, olha aí. E ele falou, a gente arca com o imposto. Então, só vai lá e faz. E aí, naquele dia mesmo, eu fui ao banco. Na hora, eu nem pensei, né? Hoje em dia, com a tecnologia, podia ter aberto uma conta digital, não. Lá foi a Joyce no banco para abrir a conta. Mas, enfim, abrimos a conta. Mas até por causa da adrenalina, né, Joyce? Tu... Não pensava, assim, só queria resolver muitas rápido. Muitas coisas para se resolver rápido. E aí a gente abriu a conta e fizemos uma arte, né, dentro da empresa e começamos a divulgar. Aí tudo bem, mas ainda um sentimento, né, de que faltava. Aí na terça-feira, o João não apareceu na empresa e ele é assim, ele é extremamente assíduo, né, ele não falta, enfim. E ele não vinha, será que aconteceu alguma coisa com o João, né? Aí a secretária dele falou, olha, eu tô achando estranho. E aí eram umas 11 horas, perto de 11 horas,
eu estava no outro departamento da empresa e aí ela veio. Mas assim, ó, é um parque dentro do mesmo Parque Fabril, mas é uma distância considerável. E ela veio toda esbaforida assim, João quer falar contigo. Eu falei, meu Deus, o que deu, né? Uau. O que eu fiz? A primeira coisa que vem na cabeça. Que eu fiz? Aí daí eu falei, o que ele quer? Não sei. Ela falou, eu acho que ele tá querendo ir pro Rio Grande. Daí eu liguei pra ele, ele foi curto e grosso. Joyce, você quer ir pro Rio Grande? Eu falei, eu vou. De bate pronto, Joyce. De bate pronto. Eu vou. Caraca. Daí ele falou, eu vou mudar a pergunta. Calma, ele falou, vou mudar a pergunta. A gente não sabe pra onde a gente vai. A gente não sabe onde a gente vai ficar. A gente vai ficar numa situação de risco. A gente vai ficar em lugares que, né? Insalubres. Né? Porque estava tudo alagado, Tava né? tudo alagado. Então, daí eu perguntei pra ele, tá. Daí ele foi falando, né? Daí eu falei, qual a parte do sim que tu não entendeu? Ele falou, então Nossa, tá. gente. Daí eu falei pra ele, que horas que a gente vai? Quando nós vamos? Ele, às 3h15 da tarde. Gente, isso era... No mesmo dia? Do mesmo dia. Uau! Da Banana Brasil até na minha casa, dá 25 minutos. Então isso, né? Era o tempo de eu ir pra casa, arrumar a minha bolsa, Sim. voltar pra gente ir até Porto Belo, porque nós iríamos com uma aeronave. Então lá tinha o grupo do Asas Solidárias, né, que estava fazendo todo um movimento. E naquela madrugada nós já havíamos mandado um monte de donativos, porque daí a gente começou a movimentar o Pix. Então, antes que entrasse valor, eles já vamos pagar na frente para não ficar esperando, né? E aí já tinha ido um caminhão com doações, já tinha ido ali para Porto Belo, e a gente ia esperar, porque em torno de 13h15 ia chegar a outra aeronave com a qual nós iríamos para lá. E de novo, sem saber como é que nós íamos chegar em Canoas. Eu não sabia, eu pensei que vocês tinham ido de carro, de caminhão. Calma. deixa eu O Mauro já tá, como é que é? Mas vai lá. Aí, chegamos lá, e aí outra sensação, gente. Lá, assim, ó, era um carro atrás do outro chegando com muita doação. No Aeroclube lá? No Aeroclube, ali em Que Porto emoção Belo. que deve dar isso, assim, essa coisa, né? De ver todo mundo em prol da mesma coisa. É aquele momento que tu olha e tu diz assim, o ser humano é bom. Olha aí. Né? É quando a gente volta a acreditar, né? A gente tem a certeza. Exatamente. E aí, assim, você olhava para as pessoas cansadas, mas num pique, assim, e como eu falei, no mesmo formato que da Arena, que foi tudo tão rápido para organizar, lá também. Então, os carros, eles chegavam numa porta, eles descarregavam, já ia para... O pessoal que estava dentro do galpão já separava, ia para o outro lado e eles iam carregando as aeronaves. Que aeronaves que eram essas? Porque não é tão grande assim, né? Não, eram aviões menores, assim, né? Aviões, eu acho que de passeio que chama. Pois é. Não sei, tinha não lá entendo. os teco-teco pequenininho, assim, e tinha uns um pouquinho maior. Mas, por exemplo, aquele que nós iríamos, ele dava para 4 passageiros, com o motorista. O motorista Piloto. Sim, é o motorista. Eu cheguei lá perguntando que hora que ia ser o serviço de bordo. E aí... só que esse voo, ele demorou para pousar. E quando ele veio, ele precisava de autorização para decolar novamente, porque o tempo que ele ia levar para ir e voltar ia pegar um espaço de voo noturno. E ele não era autorizado para voar à noite. E aí nós lá esperando, o relógio andando. Sim. E aí, era umas 4h30 mais ou menos, ele falou, olha, não foi autorizado. Se vocês quiserem, amanhã de manhã a gente consegue. Daí nós, não, amanhã de manhã já deu tempo de fazer muita coisa. Nossa. Daí, volta, vamos carregar o carro de novo, né? O João tinha uma caminhonete, vamos carregar o carro dele, vamos focar em coisas para crianças, que era o mais urgente. Sim. E vamos de carro. Como nós vamos chegar, a gente não sabia. E daí vocês foram até onde? Nós fomos até Canoas. Canoas, desculpe a minha geografia aí, mas é perto de Porto Alegre. Perto de Porto Alegre. Perto de Porto Alegre. Gente, isso é chão, hein? É. Isso de Porto Belo até lá deve dar o quê? Uns 500 quilômetros, pelo menos? 750. Uau! E aí nós fomos, e era muito engraçado, porque daí o João parou o carro para carregar, e daí veio um mutirão, assim, ajudar.
Aí daqui a pouco a gente carrega. E era assim, tu tinha que estar muito atento, porque era tão rápido o negócio. A gente carregando o carro, daqui a pouco tinha um senhor lá tirando coisa, porque ele achou que era a gente chegando pra entregar. Aí nós, não, esse aqui tá saindo. E aí nós fomos. Como a gente não sabia como é que ia estar lá, nós dormimos no caminho, em Criciúma. E aí no outro dia de manhã cedinho a gente acordou e foi. Por que Canoas, né? Lá em Canoas tem um colaborador nosso que mora, que é o Fabrício, que é um herói, né? Um cara que merece toda a minha admiração e respeito. Só que o Fabrício estava fazendo tudo no silêncio, sabe? A gente mandava mensagem para ele, nós fizemos algumas chamadas com ele e ele não contava verdadeiramente como estava lá. Ele falava, não, a gente tá resolvendo, eu tô ajudando, mas ele não contava como era, né? Não queria fazer alarde de certo da coisa, né? E aí, quando a gente chegou lá, nós fomos direto pro abrigo da Ubra. E, gente, foi assim... uma das cenas assim mais tristes que eu vi na minha vida. Sim. Primeiro, quando o Fabrício chegou, assim, ele estava assim, extremamente esgotado. Ele estava mais de 40 horas sem dormir. Nossa! Eles já estavam passando por um período de desgaste, né? E além disso, tinham pessoas tentando furtar os barcos, os jet skis com os quais eles estavam entrando na água. Então, assim, você via de tudo, né? Naquele momento a gente percebeu o melhor e o pior do ser humano também. Nossa. Tentando roubar os barcos. Tentando roubar os barcos. E aí, quando o Fabrício chegou, ele falou, olha, gente, cuidem, né? As pessoas aqui, elas estão nervosas, elas estão incomodadas. Tem coisas que é difícil da gente ver. Aqui dentro tem facção criminosa. Nossa, que loucura. Aqui dentro tem... Na noite anterior tinha acontecido abuso lá, então ele falou, cuidem, né, porque é um cenário perigoso. Tudo bem. Aí a gente levou as doações, então a gente descarregou as doações num centro de triagem que eles tinham ali dentro da Ubra mesmo, só que a gente levou produto também, né, as barrinhas. Então o que a gente pensou? Vamos levar isso, porque a gente não sabe como é que tá a alimentação desse pessoal. Sim. Então, uma barra de cereal, uma barra de proteína que a pessoa fosse comer ia sustentar, né? E principalmente para as pessoas que estavam lá trabalhando, né? Porque essas pessoas, elas estavam no nível de entrega que elas não lembravam nem de comer e tomar água. Nossa, né? sim, então, assim, porque a adrenalina é tanta, fica muita. tão focado ali. E aí a gente foi, e naquele dia, fazendo a distribuição ali dos produtos, porque daí a gente foi primeiro nas crianças, né? Mas assim, ó, você via desde idoso que estava lá de cadeira de roda, sendo alimentado por outra pessoa. Você via pessoas chorando. Você via pessoas andando assim, olhando para o nada. Tem uma cena que, para mim, foi muito marcante, que era de um senhor, que ele estava sentado assim, e ele olhava assim para o nada. E aí eu cheguei ao lado dele e ofereci uma barrinha, né? Eu falei, o senhor aceita? E ele não respondeu, ele tava assim... Nossa. Alienado. Alienado. E aí é aquilo que a gente falou, né? De repente tu tens a tua casa, né? O teu canto, independente de ter conforto ou não, né? Mas são as tuas coisas. É o teu cantinho, é o teu cantinho, onde tu te sente protegido. E aí você tá ali, no meio de um monte de gente desconhecida, né? Sem saber quando você vai conseguir voltar para sua casa. Nossa. Sem saber que horas a comida vai chegar, né? Onde o teu espaço, a tua casa, vira um espaço de, sabe, poucos metros quadrados. Joyce, e como é que era isso? Porque essas pessoas ficaram dias e dias lá, né? Elas estão ainda lá. Elas estão. Eu fico pensando que estão de higiene, de comida, de tudo. Quando a gente chegou lá, o voluntariado estava muito forte. Então, assim, tinha muita gente ajudando. Eles pediam bastante voluntários, mas eles conseguiram se organizar melhor. Mas as condições eram precárias, né? Então, assim, porque, imagina, lá na Ubra é uma faculdade. Então, não tem estrutura, não é um hotel. Sim. Né? Então, assim, o banho. Pois é. Aí você passava, você via um monte de pessoas, assim, numa fila, com uma toalha, né? Uma escova de dente, uma pasta de dente na mão para poder ir lá tomar banho. Sabonete, não tinha, se tornava artigo de luxo, roupa, né? Então eles, naquele centro de triagem lá no início, eles separavam as roupas
E eles pegavam assim de monte e levavam para dentro do ginásio, onde as pessoas iam lá, era meio como se elas fossem comprar roupa, mas elas não compravam, elas ganhavam. Então elas iam lá, eu uso tamanho P. Essa me então, serve. essa daí, olha esse aqui. Ah, não, esse não. Sabe? Aí você vê aquilo ali, olha, depois daquilo, eu passei a olhar as coisas de uma forma tão diferente. Nossa. Sabe aquela coisa do ir no shopping? Ai, quero comprar uma blusinha. Eu não preciso. Sim. Porque você vê, assim, aquele tanto de gente ali num estado de vulnerabilidade. É que a nossa mente, eu acho que é como se a gente começasse a entender, né, o que a gente precisa mesmo, né? E o que é um luxo, né? O quanto luxo que a gente tem, né? Até teve um videozinho que viralizou no Instagram, falando justamente para incentivar a doação. Vocês devem ter assistido, o pessoal de casa também, de alguém com não sei quantos pares de tênis, daí o cara tava andando na rua com um monte de tênis pendurado, não sei quantas bolsas, não sei quantos chapéus e tal. Então assim, poxa, o quanto a gente tem de abundância dentro da próxima... O quanto a gente tem demais, né? Demais, né, na nossa vida, e parece que tu precisa primeiro ver o outro perder, né? Ou até mesmo você perder para entender que o que a gente precisa realmente é muito pouco. Então, assim, acho que acaba gerando essa transformação em você. Como é que é? Você teve esse privilégio de sentir isso. Porque a maioria das pessoas não vai sentir. Não. Porque pela televisão, é uma coisa. Agora, você está inserida lá no meio mesmo? É aquilo que a gente falava, assim, numa mesa, por exemplo, aqui, né? Estamos nós três. Eu tenho propriedade para falar, né? Porque eu sei... Sim, mas é lógico. Mas eu estava lá, eu vi, Sim. né? E assim, não chega a 1/3 do que a gente vê nas redes sociais ou na própria mídia. A parte dos cães, assim, um lugar assim que... Quando a gente chegou lá, tinha em torno de 1.000 cães. Nossa. Quando a gente saiu, em questão assim de 2 dias, já estava em 2.000 cães. Calma aí, Joyce, quantos dias você ficou lá? Eu fiquei 3 dias, direto, quarta, quinta e sexta. Nossa. Uau. E dormia onde, Joyce? Aí, para dormir, nós temos o nosso gerente comercial que ele mora na cidade de Gravataí. Então, ele ofereceu a casa dele, então nós ficamos lá. Aí o João foi na casa de uma tia da esposa dele, então a gente meio que se dividiu. Mas aí era aquela coisa, eles estavam racionando água. Sim, então você também está lá. Nesse clima, não tá no hotel, não tá no hotel. Então assim, chegamos lá na casa dele, a esposa dele uma querida. Não, toma banho, vocês estão cansados. Lavar cabelo? Nem imagina. Pensar, né? Quando eu voltei, que eu fui lavar meu cabelo, o cabeleireiro falou que lavou na enchente, porque, né, tava... Sim. Não tinha como. E assim, o que a gente fez depois, né? A gente seguiu, porque não dava para ficar muito tempo lá. Mas nós ainda estamos lá. Então, de que forma? A gente voltou, depois de ver tudo aquilo, de entender qual era o cenário, depois de ajudar também, e entender como seriam, né, os próximos dias, porque assim, gente, tem lugar que a água não baixou ainda. Nossa. Eu tava vendo aí que formou umas dunas, né? Sim. Que a areia do rio veio e aí tem gente que tá ilhado, tipo assim, porque dunas formaram ao redor das casas das pessoas. É muito E o próprio lixo também, né? Então, na isso rua. Que eu fico imaginando, né? Imagina... Porque... Não passou o caminhão do lixo para recolher antes da enchente, né? Mas sabe que eu queria só comentar uma coisa, que a empatia, né? Como que as pessoas destroem a empatia. Então, a gente até viu isso muito nas redes sociais, as pessoas se sensibilizando pelos cachorros, né? Pelos animais em geral, que estavam morrendo lá também. E aí tinha gente que, com empatia zero, pegava e dizia assim, mas para que vão salvar bicho? Então, assim, quando você fala uma coisa dessa, você está sendo empatia zero. Né? Ou criticar, né? Que tipo assim, as pessoas estão lá dormindo. Meu Deus, pelo menos tinha a faculdade lá para receber o pessoal que estava desalojado. Sabe assim, sensibilidade zero. Né? E a gente costuma dizer que quando tem essa escassez de empatia é porque não existe compaixão, né? Não. Porque não existe a percepção de acabar com a dor do outro. Não. Então as pessoas desvirtuam, elas misturam as coisas. Se eu não gosto de cachorro, então não vão salvar cachorro. Sabe? E a dor do outro. É porque realmente a pessoa não consegue nem imaginar qual é o valor daquele pet, daquele animal.
Porque a gente viu muito gado morrendo. Aquele gado deve ser o quê? Né? Deve ser um negócio daquela família. Né, o sustento de muitas famílias. Então, é triste. Tu teve algum momento assim que você percebeu, você esteve com alguma pessoa que naquele momento ela foi infeliz, sei lá, ou pessoas que faltou ter empatia nesse momento? Não. Graças a Deus não, que bom, não né? tive Que nenhuma na hora deve experiência. dar uma Eu acho que eu ira, não né? iria, assim, a gente... Os bichinhos, né? Teve um dos piores dias para mim, foi um dia que nós estávamos num lugar ali no centro de Canoas, bem perto do Carrefour, então depois procura lá para tu ver, uma região bem central. Você olhava o estacionamento assim do Carrefour, você só via as tampas dos carros que estavam embaixo d'água ainda, e as pessoas tirando, né? Ainda tinha gente saindo da água, mas eles estavam muito tirando os pets. E aí eles tiraram um cachorrinho, e ele ficou todo encolhidinho, assim, e ele tremia, ele tinha medo. E daí eu olhava, assim, ao redor e, assim, tirou o cachorrinho, colocou aqui, ok, salvou, mas ele ficou ali. Sim. E vai pro depois, próximo, né? Vai salvar o próximo. Vai pro próximo. E daí depois, eu pensava, meu Deus, esse cachorro vai morrer ali. E daí aquilo começou a dar um negócio ruim, eu já comecei a chorar. Sim. Aí o João também é uma pessoa que ele gosta muito de animais. No abrigo já não tinha mais lugar para pet. Porque 2.000? Sim, não tinha. Eles foram adaptando os espaços, assim, foram criando bairros. Já pensou, gente? Não, pensa 2.000 cachorrinhos. Tinha cachorro dando cria lá dentro. Cachorro dando cria. Que loucura. Uma loucura. Então, aí naquele dia, assim, pra mim, teve um momento que eu falei, não consigo mais. Uhum. E aí eu sentei na calçada, assim, e chorei, porque até então, você tenta se manter forte, né? Sim. Porque você tá ali, você tá vendo o sofrimento das pessoas, mas você tá ali para ajudar, né? Para levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de esperança. E sentar ali e chorar, eu não ia ajudar, né? Uhum. Só que não tem como. Não é, né? Somos seres humanos. É um esgotamento emocional, né? Porque o estresse que a gente passa, por mais forte que a pessoa seja, né? Ele vai, como é que é? Deixando o seu, como é que é? Preenchendo. Vai acumulando. Vai acumulando. E aí você vai ficando esgotada, a tua irritabilidade aumenta. E aí quando tu vê, tu desaba, né? Ô Joyce, agora vem cá. Tu comentou, né? Agora tu vai no shopping, já tem outra visão, mas e o que mais marcou? Eu acredito que deve ter uma Joyce antes e uma Joyce depois. Eu acho que é o olhar para as pessoas. Ou dizer, eu me coloco no teu lugar, mas eu verdadeiramente senti isso, sabe, Mauro? Porque é muito fácil. É muito fácil a gente falar. Eu sei o que tu tá sentindo. Nossa, imagina. Quando a gente vai para um cenário como esse que a gente foi lá, não tem como, nem estando lá, a gente consegue verdadeiramente se pôr no lugar. Sim. Porque é um cenário assim, ó, você para pra pensar, né? Pessoas que levaram uma vida inteira para construir algo, né? E aí, do nada, perdeu tudo. Nossa. Pessoas que não têm comida, eles não sabem o que eles vão, para onde eles vão. Sim. Porque eles não têm mais casa. Não tem nem cidade, né? Não tem cidade, não tem onde ficar. Então, assim, eu acho que, assim, o meu olhar para o ser humano, sabe? E, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar, né? Eu vivi um momento da minha vida, né? Vocês sabem, na época da mãe, muito difícil, onde eu também queria ser forte, onde eu também achava que eu dava conta de tudo. Sim. E, por vezes, eu não aceitei ser ajudada, né? Então, isso também é algo que mudou. Se alguém estender a mão para mim, eu vou dizer, sim, eu aceito. Olha. Sabe que isso me faz tem uma pensar carta, assim. Que uma das necessidades básicas do ser humano é a contribuição. Né? Só que você só pode contribuir, você só pode satisfazer essa necessidade se o outro aceita. Porque senão a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes até você querendo ajudar, você acaba sendo evasivo. Sim. Né? Então, como fazer isso? Né? Como chegar no outro sem que o outro não perceba dessa forma? Ou que às vezes acha que você está querendo tirar proveito de alguma coisa. Porque, infelizmente, nessa situação,
tinham pessoas que iam para lá para gravar story. Nossa. Para colocar o Que adesivo de loucura, voluntário, e eu tô aqui, tô ajudando. E na verdade não fazia nada. Então assim, a gente saiu de lá e eu acho que eu ainda fiz pouco. Mas É olha verdade. só, falando disso que você disse, que agora, hoje, né, depois de você ter vivido tudo que você viveu com a tua mãe, e essa experiência que você teve agora recentemente, que hoje, se você precisar, você recebe ajuda, Recebo. né? E a gente estudou isso, não é que Mauro e Fabiana criaram, mas assim, que é também um ato de humildade a gente receber a ajuda, né? E às vezes a gente não aceita e daí a gente está tirando do outro essa oportunidade de ajudar. É. Então, por quê, né? Por que é tão bom ajudar? Que orgulho, né? Que orgulho que às vezes as esse. pessoas têm. Mas é que a gente muitas vezes é criado para ser autossuficiente o tempo inteiro. Né? Mas a carta do Fique Bem Reflexões diz assim, ó, tão importante quanto presentear é saber receber. Né? Então é com esse intuito que a gente criou essa carta aqui. Que, nossa, eu gosto muito de ajudar o outro, mas eu também tenho que me colocar, muitas vezes, em posição vulnerável para que outros também possam me ajudar. E não vai ser feio, eu não vou ser menos, nem não vou ser fraca se eu, de repente, vier a pedir ajuda, né? Na verdade, eu estou sendo um ser humano. E se eu sou ser humano de verdade, eu sei que eu posso ajudar, mas eu também posso receber. Exatamente. Muito louco isso. Mas você estava falando, né, dessa questão de que tem muita gente que se aproveitou meio que da situação e quis criar ibope nas redes sociais, fazendo de conta que estava ajudando. A gente pode chamar isso do quê, né? Da tal do tema também do podcast de hoje, que é a hipocrisia. Né? Então as pessoas, nossa, elas como é que conseguem ser tão fakes? Porque se a gente for analisar o que é hipocrisia, eu fui buscar a definição. Então, hipocrisia é aquela história, né, de quando fomos levar os... eu quero contar isso aqui. Mas a palavra hipocrisia vem do grego antigo, upócrisis, que significa encenar, interpretar. E o adjetivo hipócrita vem do grego upokrites, que significa ator. Então, na verdade, a hipocrisia é você estar imitando, fazendo de conta. Esse é falso. É você não ser verdadeiro, não ser autêntico. Né? E aí e na Bíblia, você sabe o que diz a Bíblia sobre a pessoa que é hipócrita? Não. Eu achei interessante. Então, vou contar aqui. Ó. É alguém que finge ser algo que não é para receber reconhecimento e sair lucrando. Então é aquilo, as pessoas querendo aparecer nas redes sociais, querendo dar uma de bonzinho, né? E aí a história que eu botei aqui para marcar, para contar, é que tem uma coisa assim que, nossa, me chateou muito e me fez até sentir vergonha, sabe? Porque quem nos segue aí nas redes sociais sabe que no em abril, nosso filho mais velho casou. E foi feita uma festa de casamento, tal, e vieram os nossos amigos, que a gente chama a nossa família americana. Eles vieram para cá. Só para contextualizar, né? A família que recebeu o nosso filho quando ele fez intercâmbio lá nos Estados Unidos, e nós criamos um laço de amizade muito bonito. Um vínculo muito forte. Eles vieram para cá. E isso já aconteceu há mais de 12 anos. E a gente continua muito amigo. Se criou realmente um vínculo. A gente já foi visitá-los, eles já tinham vindo para cá outras vezes também. E eles são católicos. E como eles vieram para o casamento e acabaram ficando mais alguns dias, vamos mostrar a nossa cultura, vamos mostrar... E eles são bem religiosos, vamos dizer assim. Então a gente queria fazer um programa para eles irem uma missa aqui na nossa cidade. E então, como eu também já tinha sido convidada para ir numa missa de quinta, eu vou dizer, na missa das quintas-feiras, né? Uma missa, só uma missa aí, quem é de Jaraguá vai saber qual que é a missa, né? E para eles conhecerem a missa, e eles, claro, porque existem os rituais, eles iriam se sentir acolhidos. Era uma forma da gente mostrar um pouquinho de como era uma missa no Brasil. E, gente, a missa, claro, transcorreu, eles entenderam os momentos lá, mesmo não falando português, mas eles identificaram as passagens da missa. E aquela coisa, né? Eu gosto tanto dessa missa, eu acho ela tão bonita. Só que aí, na hora de sair da missa, é uma missa que vai, sei lá, quase umas 1.000 pessoas. E na hora de sair do estacionamento da missa, é uma
dizer o quê? Um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Uma bagunça na hora dos carros saírem. Mesquinhez. E aí, o que chamou a atenção dos nossos amigos americanos? Que isso foi o que me deixou com vergonha. Vou falar mesmo, eu fiquei com vergonha da falta de educação do nosso povo aqui, tá? Porque, gente, ninguém dá a vez para as pessoas. Ninguém dava espaço, né? Ninguém dava espaço para você tentar dar uma mexidinha no teu carro, sabe? Assim, então eu fico pensando, nossa, que falta de empatia, que hipocrisia, porque Acabaram de sair da missa. Acabaram de sair da missa, estavam lá, confessaram os seus pecados, prometeram um monte de coisa para Deus. Prometeram ser bonzinhos. Dizendo que vão ser bons, que vão ser cristãos, que vão ser isso. E daí agora, na saída da missa, os nossos amigos que vêm de tão longe ficam impressionados com a falta de educação das pessoas. Que vergonha, né? Que vergonha isso, sabe? Mas sabe, Joyce, eu fiquei pensando, né? Essas pessoas que fazem isso, elas nem sabem que elas não sabem. Elas nem sabem que estão sendo mal educadas. É um problema mesmo da educação, mas eu sei que tem gente lá que é hipócrita mesmo. Ah, mas Fabiana, isso que a Joyce falou, desculpe, eu não consigo imaginar que a pessoa não sabe. Né? Pois é, Colou o adesivo lá de voluntário e está fazendo... Tá roubando espaço de outra pessoa que poderia estar realmente É que eu ajudando, acho que né? talvez eu seja um pouco ingênua de acreditar que as pessoas, às vezes, né? Mas é assim, é parar, né? De olhar só para o seu umbigo. Por que você tem que chegar antes em casa e eu depois? Por que não cria aquele esquema, como a gente vê nos Estados Unidos, né? Que você tá num cruzamento, que as pessoas te olham para ver quem chegou primeiro. E dá a vez, aí depois vai o outro. Aí depois vai o outro. Ou seja, se a gente pensar no coletivo, todo mundo vai, não dá parada, não dá acidente. Né? Todos chegam praticamente antes. Eu ia dizer, sai até mais rápido. Né? Exatamente. Então, assim, Não nossa, o cria aquela que tensão. faz essa hipocrisia tomar espaço, muitas vezes, do ser humano, né? Poxa, o que faz esse cara querer aparecer, querer usar a tragédia do outro, Sofrimento o sofrimento do outro que está lá no Rio Grande do Sul, né, com a sua casa, perdeu tudo, e ele está indo lá se prevalecer da dor do outro. O que é isso? Onde é que está essa humanidade? Sabe? Queria ouvir um pouco vocês. O que vocês acham? Sim, a gente não precisa se apoiar em nada, ninguém precisa ter estudado isso, mas assim, vocês que são pessoas de pessoas, né? Nós todos aqui somos profissionais que treinamos pessoas e onde que está a compaixão do ser humano? Acho que essa pessoa ela nem tem isso, né, Fábio? Os valores dela são totalmente corrompidos. Então, uma pessoa dessa, o que é importante para ela? Né? O que faz sentido para essa pessoa? Qual que é o propósito dela? Né? Então, é aquilo que a gente falou no início, é vazio. Sei lá, é muito triste isso, sabe? Assim, claro que a gente tem que ir bola para frente, vamos seguir a vida. Mas tu sabe o que eu tô fazendo agora? Eu não estaciono mais lá dentro da missa. Porque eu não quero sentir essa raiva de novo. Porque fez muito mal pra mim viver aquilo. E depois eu fui de novo, né? E daí passei por aquilo de novo. Assim, gente, é tão chato, me cria uma emoção negativa. E eu não quero, eu evito. Eu faço de tudo pra controlar as minhas, né? Tentar criar emoções que sejam mais positivas do que negativas na minha vida. Então, hoje eu estaciono fora, bem longe, eu caminho, para não ter que lidar com aquele ser humano que não consegue dar vez para o outro, sabe? E aí eu fico pensando, mas, poxa, isso é também a gente desistir, né? A gente se excluir. Mas como que a gente vai consertar isso? Fala. Para mudar um pouco o clima, fala para nós. Como é o nome mesmo do representante de vocês lá de Canoas? O Fabrício. Fabrício. Nadador, né? Ele não sabia nadar. E o que Fabrício fez? O Fabrício se jogou na água para ajudar. Assim, quando ele falou, e foi muito engraçado, porque, engraçado, né, modo de dizer, nós estávamos na sexta-feira antes de vir embora, a gente procurou fazer uma reunião para sensibilizar, né, a nossa equipe interna, porque até então a gente estava focado no nosso pessoal. E o Fabrício é um dos nossos, né? Então a gente foi para um lugar lá, uma das poucas padarias que estavam abertas e fizemos uma vídeo. E aí o Fabrício
contando, assim, ele falou, olha, eu entrei na água, eu procurei ajudar. Voltando um pouquinho. Na ida, eu brinquei, eu disse, eu só não vou na água, porque eu não sei nadar. Você falou? Eu falei. Uhum. E aí, na sexta-feira, quando ele começou a contar, porque daí eu né, na sexta-feira começou a chover muito forte, no sábado a gente viu que as casas iam começar a alagar além daquilo que se imaginava, né? Porque as pessoas achavam, vai subir, vai sem subir saber ainda o que esperar. Não, da meia-noite às 4h30, às 4 da manhã, o rio subiu 2,5 metros. Então... Nossa. Gente, e eu aí fico imaginando falou, o volume de água. E aí ele falou, ele foi instintivo, assim. Ele falou, eu peguei, fui pro barco, coloquei o colete, e daí ele falou, eu não sei nadar. Quando ele falou aquilo, o sentimento que eu tive foi que ele me deu um chute no estômago, assim, porque eu pensei, cara, como que esse cara conseguiu fazer? Daí eu olhei pra ele e disse, Fabrício, tu é louco? Daí ele falou, não, Joyce, com colete a gente não afunda. Pô, deveria ter trazido aí o lenço. Mauro. Aí ele falou, daí o João olhou pra ele, cara, tu te arriscou nesse nível? Daí ele falou, mas é um bairro que eu me criei. Eu conheço o bairro. Daí eu podia andar, mas não alagado. Se eu caísse, eu ia andar por cima dos muros das casas. Nossa, olha a ideia dele. Gente, a ideia. Pra vocês terem noção, eles andavam com barco, eles batiam com o barco na fiação elétrica. Porque, de tão alto que a água tava. Gente. E aí, gente, que doido. E assim, ó, por isso que eu falo pra vocês, não tem como a gente voltar e fazer de conta que não tá acontecendo nada. Né? E infelizmente, vai baixando. As pessoas não falam mais. Sim, é verdade, exemplo, já tá. O noticiário já estão dando. Vai pro próximo, já estão dando ênfase para outras coisas. Exatamente. Né? Passou um final de semana lindo, maravilhoso. Quem lembrou que lá no Rio Grande tem gente com a casa embaixo d'água? Então, né, quando eu falei que nós ainda estamos lá, a gente montou grupos, né? Então, de voluntários, né, junto com a CIS lá de Xereder e a própria empresa, nós montamos grupos de voluntários. Então, a empresa paga o carro para ir para lá, a empresa paga a hospedagem, porque a gente conseguiu uma casa que é num lugar seguro, né? A sua empresa? A minha empresa. Então, eles ficam nessa casa, vão durante o dia e ajudam. Então, o que a gente começou a fazer? Toda segunda-feira sai um caminhão carregado daqui com doações que a gente vai buscando no decorrer da semana. E aí, coisas que a gente vai comprando também, conforme as necessidades mais emergentes. Vai esse caminhão, sai daqui na segunda, e na segunda-feira também sai esse carro com 4 pessoas daqui. Aí eles vão pra lá, ajudam a descarregar o caminhão, porque é tudo nós. A gente carrega o caminhão, a gente chega lá, né? O nosso pessoal descarrega o caminhão. E aí ajuda a organizar. E a partir da semana passada, a gente começou a entrar nas casas para ajudar na limpeza. Então, na semana passada foram 2 casas. Já foram 3 casas. A da avó do Fabrício, claro, porque né, era algo que a gente precisava fazer por ele. Mas a avó ainda nem chegou aí na casa, gente. Uma senhora de 83 anos. Nossa. Ela liga pra ele todo dia, pede pra ele pra ir lá e ele mente pra ela. Ele fala que não baixou a água ainda, que não dá pra entrar, porque eles não querem que ela veja. Imagina o choque, né? Porque eu vi a foto da casa depois que a água baixou. O que sobra, Joyce? Ai, deixa eu contar uma coisa boa. Quando a gente tava lá, daí eu perguntei pra ele, Fabrício, tu salvou alguém da tua família? Daí ele falou, tirei a minha avó e minha tia da água. Daí ele falou, só os cachorros a gente não conseguiu. Ele falou, daí ele ainda falou pra mim assim, vai ser uma outra situação que tem que abre contar. a casa, né? Vai ter que achar o cachorro, enfim. E aí na semana passada ele foi pra lá, pegou um saco para jogar o cachorro dentro, justamente porque eu não quero que minha avó veja. Quando ele chegou na casa, ele escutou um latido. Gente, ele falou assim que ele não viu mais nada na frente. Ele saiu quebrando tudo que tinha na frente. E aí ele entrou dentro da casa e começava a chamar. E o cachorro começou a latir. Nossa, tipo, gente, tô aqui. Que e emoção. aí, quando ele abriu a porta, o cachorro tava num cantinho, em cima de uma cama, todo acuado, com medo. Gente, até arrepia. E ele filmou. Eu vou mandar pra vocês esse vídeo dele achando o cachorro. Ele gritava, tu é um herói, tu sobreviveu, guerreiro. Nossa. Sabe? Daí assim, ó, aquela sensação de tem vida, sabe? Então, e aí daí ele entrou na casa, né? Ele tirou o cachorro e tal, e daí foi onde a gente começou a entrar, então,
para limpar. Então, agora vem uma outra etapa, né? De ajudar essas pessoas a recuperar um pouco da dignidade, né? Então, é pouco, né? Mas a gente vai lá e literalmente, semana passada foi o pessoal daqui com lava-jato e esfregando parede, tira tudo, porque não salva nada. Pois é, porque móveis, tudo, ou seja, a única coisa é tirar, né? Da casa, etc. Poucas coisas, assim, mais no alto, em alguns pontos que não pegaram, mas a maioria das coisas, assim, não salva nada. Então, eles tiram, daí limpam e agora vamos para a próxima. Então, a intenção é meio que a gente adotar casas, né? Chega lá, vai entender. Olha que legal isso. Então, assim, quando esse podcast, né, as pessoas estiverem assistindo o podcast, com certeza esse movimento vai estar continuando. Se Deus quiser. Então, a gente vai pegar, a gente vai na chamada do podcast, a gente vai colocar, sei lá, o Pix ou... Esse Pix tá ativo sei lá, ainda. alguma coisa assim, porque muita gente vai, de repente, ter essa vontade de querer contribuir, porque uma das coisas que a gente ouviu muito, inclusive na nossa família, né? Poxa, a gente quer ajudar, mas a gente não sabe, a gente tem medo, porque com toda essa coisa dos aproveitadores, para quem que eu vou doar, para quem que eu vou entregar minhas doações, vai que se perde no caminho, né? Como infelizmente a gente vê acontecendo. Então, a empresa de vocês, ela vai dar sequência a esse trabalho. Ela não ajudou só enquanto estava todo mundo alagado. Não. Agora o pessoal está voltando, vocês estão ajudando a limpar as casas. Então, a gente pode contribuir com esse momento agora. Pode. E agora é que se faz mais necessário, assim, porque... Tem poucos voluntários, né? Então, o pessoal voltou para casa, né? As Muita pessoas gente, estão né? voltando, e aí, como eu falei, tem lugares onde eles nem conseguem entrar. E é claro, a gente entende também, todo mundo tem sua vida, as pessoas têm que seguir. Sim. Mas, com certeza, eu sempre digo, o Tal Ben-Shahar, antes a gente falou dele também, né, Mauro? Então, Tal Ben-Shahar, ele sempre fala que todo mundo tem algo para dar, nem que seja a bondade. Né? Então, eu sempre digo assim, o que você está fazendo? Você está orando por ele? Você está fazendo, né? Gente, você pode dar 1 litro de quiboa, dá 1 litro de quiboa, né? Sei lá, dá 5 reais. Mas dá alguma coisa, porque alguém vai receber, né? E se for através de vocês, isso vai chegar para alguma família que vai poder, não é? Você falou uma frase forte, contribuir com que as pessoas voltem a ter dignidade. Né? Porque o que é ter dignidade, né? É você ter onde dormir, tá dormindo num lugar limpo. Uma roupa limpa para vestir, né? Os documentos, talvez muitas pessoas perderam os seus, né? A maioria, porque, como eu falei, né? A água levou tudo, né? Sabe que eu fico curiosa para ver como que eles vão fazer, né? Esse processo de restabelecer a dignidade das pessoas, né? Eu sou Fabiana Fauselcor, né? Como que eu provo que eu sou essa pessoa, né? Eu fiquei pensando até mesmo, né? As famílias lá, como é que elas conseguiam se reunir nesses abrigos e tudo mais, né? Que ficavam todas juntas? Ou... Ficava tudo junto. Tudo junto. Então, eles tinham na Ubra, por exemplo, né? A gente foi em vários abrigos lá, mas na Ubra, que foi onde a gente concentrou a maior parte do tempo, eles tinham nos ginásios, então eles têm espaços bem grandes, então ali tinham muitas famílias, só que eles tinham as salas de aula também. Aí nas salas de aula também, imagina uma sala de aula, né, ela tem mais ou menos um tamanho padrão, então ali você entrava, você tinha 8 famílias dentro daquela sala. Então era... E assim, colchões, tudo doações que foram quando chegando? Tinha colchão. Pois né, porque tinha, quando a gente chegou lá, tinha casos de que eles não tinham colchão, não tinha coberta, e naquela semana ia fazer 4 graus. Nossa. Então assim, aí a gente começou meio que se desesperar. Daí a gente começou a botar pressão. No fim, a gente parecia que estava sendo até chato, porque a gente estava na insistência que as pessoas doassem, ajudassem. Mas faz todo sentido, né, Joyce? Porque você esteve lá, né? Sim. Você viu toda essa necessidade, né? Sim. Então, não tem como tu ficar parada. Não. Não tem como ficar parada. Né? Não tem. Nossa, que louco. Nossa, eu fico assim... Eu fico pensando nessa experiência que você teve, o quanto isso te transformou num ser humano ainda melhor, né? E aí, uma carta diz, né? Hoje você vai melhorar o dia de quem, né? Então, eu fico imaginando, assim, que todo dia a Joyce acorda agora e fica pensando, né? Quem será que está sendo ajudado lá no Rio Grande, né? Através do caminhão. E como é que... Joyce, e o caminhão sai daqui e daí ele chega lá, como é que acontece essa... Quem que daí lá faz a distribuição? A gente tem o Fabrício como nosso ponto de apoio lá, né?
mas ele chega num lugar chamado ONGCAP, que até tem o Instagram deles, depois eu passo para vocês. Então ele chega nesse lugar, que é um lugar de confiança, ele descarrega lá, e lá eles direcionam para as famílias que precisam. Então tem famílias que vêm lá e buscam, elas fazem um cadastro. Então, eles não estão... Até então, né? Eles não estavam deixando as pessoas levar para estocar, porque não era esse o objetivo, né? Porque elas ainda estão... Porque até isso tem que se pensar a respeito, né? Tem até isso. Sim, então, porque pensa que, certo, tem gente que entra na fila algumas vezes. Infelizmente. E aí eles... só que, assim, é tão triste de ver, assim, sabe? Que nem semana passada eles filmaram lá na frente, porque daí eu peço pra eles, como tá o meu CPF aí no meio, né? Sim. Eu peço pra eles, filmem tudo, porque se lá na frente tiver qualquer problema, ou alguém me cobrar, cadê o dinheiro que eu te dei? Né? Eu tenho como mostrar. Sim. E aí você vê aquele tanto de pessoas assim numa fila esperando para ganhar uma cesta básica, né? Para levar um balde com produto de limpeza para casa para poder limpar a sua casa. Então, é por isso que eu falo, assim... Tá, e aí, só retornando, vai o caminhão e mais um carro com 4 pessoas, com 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão lá para trabalhar. Para trabalhar. Então, assim, precisa ajudar lá no abrigo de cães. Vai para o abrigo de cães ajudar. Daqui 2 semanas, não essa semana agora, na outra, do dia 15, 17, estão indo 3 veterinárias de Minas Gerais. Nossa, e daí, através de um contato de uma amiga minha, ela passou, pediu se podia, que elas queriam ir para lá, pediu se podia passar o meu contato pra gente, né, direcionar, assim, elas. Então, elas estão vindo e também estão indo para lá ajudar. Né? O bem encontra o bem, né? É essa conexão que também vai sendo criada, né? Nossa, e é muito gostoso, assim, o sentimento de você saber que, por menor que tenha sido a ação, mas que você fez a diferença na vida de alguém. Tinha pessoas que a gente ia, né, no primeiro dia lá entregar a barrinha, teve um senhor que ele falou pra mim, eu falei, o senhor aceita uma barrinha? Daí ele falou, eu aceito. Daí ele olhou pra mim, imagina, a pessoa lá, né, no meio do caos, você quer um cafezinho? Nossa. É preto, ele falou, porque não tem leite. Nossa. Aí eu agradeci, falei pra ele, né, que não, enfim, mas assim, daí tu pensa, mesmo tendo tão pouco, né, ainda ele quis oferecer. Você sempre tem algo para dar. Essa é a sempre verdade, tem algo né? para dar. Nossa, que legal. Muito bom, Joyce. Olha, que inspirador. Né? Poderia ter avisado, né, que seria dessa forma o podcast. O Paulo tá aí, não tá conseguindo conter as lágrimas, né? Mas realmente emocionante, é inspirador. É uma prova gigante, né, imensa de empatia. Eu acho que você veio aqui hoje para nos mostrar o quanto nós podemos, né, ter essa empatia compassiva aí, que é fazer o bem para o outro, é imaginar a dor do outro e entrar em ação para resolver isso, né? Então, sermos assim, seres humanos melhores. Muito, muito obrigada por ter se submetido a isso, né? Assim, por ter se desafiado, ter tido essa coragem. Parabéns por isso. Parabéns por ter virado esse exemplo, bem, né? aí. Essa referência pra gente, assim, eu acho que você é a pessoa mais próxima que eu conheço, né? Que foi até lá, que viveu na pele o que é isso e que hoje pode nos mostrar o caminho de como que a gente pode ajudar. Então, somos gente, nós vamos gratos. Colocar aí na descrição, mas qual que é a chave Pix, Joyce? É Joyce, com C, né? Joice, D de dado, joiceed@gmail.com. Ok, então tá. Pessoal, fica aí então o recado, quem quiser ajudar, né? Tem gente que vai até lá, agora se você não pode até lá e tem essa vontade de ajudar, segue aí uma das formas de você ajudar tantas pessoas que precisam. Exatamente. Obrigado, uma forma Joyce. de você estar praticando a sua empatia, né? E aí vamos fechar com uma carta aqui que acho que ela é linda e expressa isso, que seja amor, esse é um bom jeito de começar o jogo. Amém. Muito obrigada, esse foi o 6º episódio do podcast Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor. Voltamos daqui a 15 dias de novo, com mais convidados, novos temas. E se você gostou, dá um like,
Compartilha aí, que daí como é que é? YouTube. O YouTube entrega mais e ajuda a gente a ficar feliz também, né? Saber que as pessoas estão gostando. E até mesmo para poder levar essa mensagem aí, E é levar essa isso, oportunidade de outras compartilhe. pessoas ajudarem. Se você gostou, se você achou inspirador, compartilhe isso com a sua família, com os teus amigos. Faça perguntas com a Joyce, que aí a gente direciona para ela. Se você tem interesse em ajudar, ou quer saber alguma coisa a mais, ou quer ir para o Rio Grande para colocar a mão na massa, como ela fez, deixa o seu comentário aí, que com certeza a gente faz chegar essa informação até ela, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Nossa. O Mauro é o manteiga da casa.